Na semana que passou, presidente, o governo anunciou medidas de incentivo ao consumo com a redução de impostos sobre automóveis e redução de juros para financiamentos. Medidas que podem, de forma imediata, aquecer o mercado e garantir empregos no setor automotivo, que impulsiona outros setores de uma cadeia produtiva importante e da própria economia brasileira. Meu estado, por exemplo, produz automóveis e também produz autopeças. Então, essas medidas têm sempre um efeito benéfico para a dinâmica da economia do nosso estado também. Mas outra consequência também será sentida no caso dos incentivos dados ao consumo. A colocação de mais automóveis e novos motoristas nas ruas vai certamente aumentar os problemas de mobilidade urbana engessada nas principais cidades brasileiras por falta de transporte coletivo e de qualidade. E por falta até de condições de logística, porque pouco se investiu na melhoria do traçado das ruas das nossas cidades. Nas nossas cidades, a passagem hoje é muito cara e a qualidade do serviço é muito baixa. Os centros urbanos estão com um trânsito cada dia pior. Se o cidadão não tem transporte coletivo eficiente, procura uma solução mais fácil e mais barata: a motocicleta. Para se ter uma ideia desse comparativo, presidente, basta dizer que uma motocicleta faz 30 quilômetros com 1 litro de gasolina. E o litro de gasolina está custando hoje apenas R$ 2,85. Qual é a passagem de ônibus aqui em Brasília, de uma cidade satélite para o centro plano piloto, vai custar esse valor? Todas custam muito mais. E ele precisa fazer mais de uma vez o uso desse transporte, caro e de péssima qualidade. E também não há condição de garantir o horário de chegada e de saída nas paradas de ônibus. Portanto, agrava ainda os problemas, especialmente quem depende do transporte coletivo. Assim, não só para o trabalhador, para o diarista, para o jovem que vai para a universidade ou que vai para a escola, ele ou um profissional, ou um servidor desta casa que precisa vir rapidamente, vai dispensar esse transporte de baixa qualidade para optar por um serviço mais barato, que é a motocicleta. E aí vem e se agravam os problemas. A questão da habilitação do motorista e a questão do acúmulo desses veículos de 2 rodas no nosso trânsito já caótico. Nesse cenário, sem planejamento, quero ressaltar aqui a situação dos motociclistas, motofretistas, chamados popularmente motoboys, e até os mototaxistas, que eu imagino na sua capital, Cuiabá, também lá existam os motofretistas e os motoboys e os mototaxistas. Nos últimos anos, presidente Jaime Campos, o crescimento dos acidentes envolvendo a motocicleta é assustador. Esses acidentes têm gerado um número de mortes e pessoas inválidas que podem ser comparados a uma verdadeira epidemia. Hoje pela manhã, como disse, a Comissão de Assuntos Sociais debateu este gravíssimo problema em uma audiência pública que foi requerida por mim, com a presença de 10 palestrantes que representaram os diferentes setores envolvidos com a motocicleta como meio de transporte, para lazer ou para o trabalho, como falamos antes. Presentes os sindicatos dos motofretistas e mototaxistas, ou os sindimotos, dos estados do Rio Grande do Sul, meu estado, do estado do Amazonas, de São Paulo, do Acre, Alagoas, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Amapá, e representantes de entidades ligadas à saúde, indústrias de motocicletas e Denatran. Vejam os dados da Associação de Medicina do Tráfego, que foram apresentados na audiência de hoje. Em 2010, presidente Jaime Campos, morreram vítimas da dengue no Brasil, 592 pessoas, 592 brasileiros. No mesmo ano, o trânsito matou 40 mil pessoas, sendo 1/3 dessas mortes provocadas por motociclistas, ou morte de motociclistas. 1/3 de 40 mil mortos foram motociclistas. O mais importante de tudo isso é que é a camada jovem da população que está morrendo ou ficando inválida. A média do motorista varia de 18 a 40 anos.
De cada 6 internações na UTI dos hospitais públicos, vou repetir, de cada 6 internações nos hospitais públicos, 4 são de vítimas de acidentes com moto. 4 vítimas de acidentes com moto de cada 6 internamentos em UTIs, que é um tratamento de emergência e de urgência. E aí, como disseram os especialistas, tem que se retirar alguém que ali está sendo submetido a um tratamento sério e que precisa dar socorro a quem chega vítima de um acidente no caso de moto. E mais, o trânsito deixa todo ano quase 40 mil motociclistas com sequelas, pessoas que não podem trabalhar devido às lesões causadas pelo acidente sofrido no trânsito e que precisam da assistência do Estado para o seu sustento. E a maioria das vítimas, como eu disse, estão de 18 a 40 anos. Quando se fala em acidentes, lembramos logo do seguro. No Brasil, o preço do seguro obrigatório precisa ser corrigido todo ano para que o serviço possa cobrir o aumento do número de acidentes e possa garantir o atendimento do acidentado. Nos últimos anos, a quantidade de indenizações por acidentes no trânsito cresceu 37%, uma prova do aumento da violência entre os motoristas. 80% dessas indenizações são pagas para motociclistas. 80% dos 37% nesse aumento são motociclistas. Parte do dinheiro do seguro obrigatório, presidente João Capiberibe, pago pelos motoristas todo ano, vai para indenizações por morte ou invalidez. E outra parte, cerca de 350 milhões de reais, deveria ser utilizado para campanhas de conscientização, de educação e de prevenção nos acidentes de trânsito. Deveria, porque, de fato, esse dinheiro não está sendo usado para esse necessário trabalho. A coordenadora do Denatran, Maria Cristina Hoffmann, presente na audiência, disse que a verba está contingenciada. E o Denatran recebeu, este ano, dos 350 milhões de reais, apenas 15 milhões de reais para aplicar em campanhas de educação no trânsito. E vejam, senhoras e senhores, neste momento já não há mais nenhum tostão para continuar o trabalho, porque foi o limite definido pela área financeira e econômica do governo e do planejamento, com o contingenciamento da maior parte do dinheiro arrecadado com uma finalidade específica e que não está sendo cumprida tal finalidade, que é aplicar 350 milhões de reais para a prevenção em acidentes de trânsito. Aliás, sobre isso, vale lembrar que, no caso da dengue, nós temos aí um investimento que o governo faz para um número relativamente pequeno comparativamente aos acidentes de motos. 592 pessoas morreram vítimas de dengue, e o governo faz, como necessariamente precisa fazer para evitar epidemias, campanhas periódicas insistindo na educação para as pessoas matarem o mosquito transmissor da doença e assim por diante. E tem que fazer e insistir. Mas em relação à questão dos acidentes de motos, que é uma epidemia já, nenhum dinheiro é aplicado com a mesma finalidade. A legislação obriga e determina em relação ao seguro obrigatório, mas isso não está sendo cumprido, o que agrava seriamente os problemas decorrentes dessa situação, dessa verdadeira carnificina. Além disso, vale lembrar que o fundo que arrecada uma parcela das multas aplicadas nas infrações de trânsito também não está sendo aplicado como deveria. E nesse fundo, pasmem, existe à disposição R$1 bilhão para a verdadeira finalidade, que seria a prevenção, a educação, a formação, a habilitação. Entre todos os 10 expositores e convidados nesta comissão, um ponto foi unânime em todos eles. O Brasil precisa investir muito na educação no trânsito para que possamos ter motoristas mais conscientes, mais responsáveis e um trânsito mais civilizado.
Os sindicatos de motociclistas do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do Amazonas, que participaram dos debates, pedem a revisão da Resolução 350, que regulamenta o curso de formação obrigatório para motofretistas e mototaxistas. Por essa resolução, senhor presidente, o curso obrigatório deve ser de 30 horas. Os sindicatos pedem que essas 30 horas sejam divididas em 25 horas de aulas práticas e 5 horas de aulas teóricas. Hoje, como informaram os sindicalistas, os cursos não estão dando ênfase à realidade que o motociclista vai enfrentar nas ruas das grandes cidades brasileiras, porque, na verdade, ele dá 25 horas de teoria e apenas 5 horas de prática. É uma inversão, senador Jaime Campos, total. Mais do que isso. Quando o motociclista faz esta habilitação, ele não faz dentro do campo real, que são as avenidas congestionadas, como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belo Horizonte ou a minha Porto Alegre. Ele faz num ambiente de um circuito fechado, que só está a moto ali, fazendo balizamento, entrando e estacionando. Então, isso não é uma forma real de preparar o motociclista com habilitação própria e adequada para enfrentar um trânsito cada vez mais violento e sem haver também faixas expressas para o trânsito. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Jaime Campos. Agradeço a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Eu quero apenas cumprimentar pela audiência pública realizada hoje na Comissão de Assuntos Sociais, presidida por Vossa Excelência, que eu acho que é uma das audiências públicas mais importantes que nós realizamos neste ano, pelo fato de que a senhora disse aqui que é uma verdadeira epidemia, uma tragédia que está acontecendo em relação aos índices de acidentes que têm ocorrido no trânsito brasileiro e, sobretudo, a questão das motos. Entretanto, a senhora tocou num ponto muito importante. Nós precisamos investir em campanhas educativas. Pouco se investe no Brasil em todas as áreas, por incrível que pareça, não é apenas na questão do trânsito, em todas as demais. Todavia, o governo tem que priorizar, pelo fato de que hoje os prontos-socorros, os hospitais do Brasil, a sua maioria absoluta, está abarrotado, cheia. O grande contingente de pessoas internadas, ela vem de acidente de trânsito, ou seja, principalmente envolvendo motos. Isso nos causa estranheza e, sobretudo, preocupação pelo fato do governo não ter realmente tornado aquilo prioridade. O Brasil aumentou. Milhões de motos estão nas ruas, milhões de carros ou milhões de automóveis. Entretanto, não melhorou a questão das vias públicas. Nós estamos carentes de ciclovias, nós somos carentes de sinalização de ruas das estradas brasileiras. E isso tem causado realmente esse índice alarmante, como Vossa Excelência bem disse aqui, em relação a esse acidente que tem acontecido. De maneira que eu acho que com essa audiência pública proposta por Vossa Excelência, nós poderemos, de fato, buscar indicativos e, acima de tudo, ajudar o governo federal a construir uma política pública em relação a essa questão do transporte de motos em nosso Brasil. De maneira que eu quero cumprimentar, dizer a Vossa Excelência que é meritório a iniciativa de Vossa Excelência e pode contar conosco. Eu acho que a partir dessa audiência pública nós teremos subsídios suficientes para oferecer naturalmente aos órgãos competentes, seja de Denatran, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, aonde for. O que nós queremos dar é a nossa contribuição, no sentido de nós reduzirmos esse índice alarmante, preocupante, que ocorre nas nossas vias urbanas e nas nossas rodovias federais, envolvendo realmente os motociclistas do nosso país. Está de parabéns, Vossa Excelência. Muito obrigada, presidente Jaime Campos. Eu tenho a convicção de que vou contar com o seu apoio sempre pronto e atento a esse trabalho. E Vossa Excelência, nessa parte, começou enfatizando a questão da educação. E era exatamente o ponto que eu ia destacar agora, do meu pronunciamento, tomando por base os depoimentos dos entendidos nisso, que são os líderes dos sindicatos dos mototaxistas ou motofretistas. Além da educação, senador Jaime Campos, a prevenção. Precisamos melhorar a fiscalização, não apenas das regras do trânsito, mas também dos equipamentos, com vistorias periódicas. Grande parte dos acidentes são ocasionados pela deficiência do sistema de freios das motos que estão rodando pelas ruas.
Precisamos tirar das ruas essas motos que não têm condições de uso, como o automóvel velho também. Um trabalho de inspeção feito em São Paulo retirou de circulação no ano passado 34 mil motos sem condições, ou estavam essas 34 mil motos em condições irregulares, um aumento de 400% sobre o ano anterior em relação à retirada dessas motos de circulação, o que significou efetivamente uma prevenção para que essas motos não provocassem mais acidentes. O trânsito é o primeiro sinal da civilidade, presidente Jaime Campos. O que estamos vivendo hoje no Brasil é uma total falta de respeito pelas normas de convívio entre as pessoas. As mortes no trânsito mostram que nós estamos vivendo uma verdadeira guerra civil. Nosso trânsito diário, o que vivenciamos é uma verdadeira guerra entre o motorista do veículo e o motociclista. Os dois parecem ser dois inimigos se digladiando numa guerra sem fim. Mesmo depois da modernização das leis do trânsito, os DETRANs parece que fazem de conta que ensinam, e os futuros motoristas ou motociclistas também fazem de conta que aprendem. Porque imagine, de 30 horas para habilitação, 25 horas de teoria e só 5 horas de prática, convenhamos, por mais experiente que seja, a prática é aquele condicionamento físico e mental da pessoa ao comando de um veículo, seja ele de 4 ou de apenas 2 rodas. A consequência é muito séria. Temos motoristas e motociclistas colocando a vida de famílias e a própria vida em risco em cada esquina. E, nesse caso, não se trata de um faz de conta. Estamos vivendo uma indústria de mortes que precisa ser freada. Uma carnificina, na real definição do presidente do Sindimotos do meu estado, do Rio Grande do Sul, Walter Ferreira da Silva. Esse problema precisa ser visto como um problema de saúde, um problema social, por causa do emprego, e um problema econômico, também ligado ao emprego. São famílias que dependem de chefes de família com esse serviço de motofretistas ou motoboys ou todo o serviço realizado por eles através da moto. Se o governo investe tanto em campanhas contra a dengue, como falei antes, contra a gripe, deve dar a mesma importância para uma campanha maciça de conscientização no trânsito, particularmente no que se refere aos acidentes com motos. As mudanças nas leis precisam ter a participação de quem usa e enfrenta a mais para concluir o pensamento, porque esse tema é extremamente relevante. O DENATRAN precisa ouvir, quando define as políticas públicas, os representantes dos sindicatos dos motociclistas, das autoescolas, das entidades ligadas à saúde, no caso medicina, internamento em UTIs, para só então definir as regras da mobilidade urbana e até rural sob 2 rodas. Porque hoje, no Nordeste, a moto substituiu o jegue, senador Jaime Campos. E, claro, nas cidades nem se fala o que está acontecendo. Uma prova de que a sociedade está interessada nas mudanças é que a Comissão de Assuntos Sociais recebeu, antes da audiência pública, e aí cumprimentos à nossa Dulcídia, que é muito atenta, a nossa eficiente assessora que lhe dá apoio, receberam mais de 500 ligações telefônicas de interessados no debate sobre a violência no trânsito envolvendo as motocicletas. Deputados e senadores presentes à Comissão de Assuntos Sociais, hoje pela manhã, concordaram em formar uma comissão especial para analisar o problema que já se transformou numa epidemia em todo o país. Vamos reunir todos os projetos de lei da Câmara e do Senado que tratam da questão de segurança para o motociclista e transformar em proposições que possamos transitar ou tramitar com maior rapidez para que tenhamos uma legislação eficiente, mas que, sobretudo, reduza o número de vítimas no trânsito, reduza o número de famílias sem pais, reduza o sofrimento diário testemunhado por trabalhadores no trânsito brasileiro. Uma das sugestões é que as cidades, a exemplo de São Paulo, criem faixas exclusivas para os motociclistas com a identificação, motos que trabalham
nesse serviço tem que ter a mesma cor como os táxis em Nova York, ou os táxis em São Paulo, ou os táxis aqui em Brasília, para facilitar a identificação do usuário e também a própria roupa.